Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. E hoje finalmente aconteceu o lançamento da camisa 2 do Vasco, a camisa branca, a última produzida pela Capa. Vamos falar desse lançamento, vamos falar também aqui de renovação com um jogador importante. Já é oficial essa renovação. Também vamos trazer aqui informações sobre um ex-jogador do Botafogo que o Vasco tem interesse e pode voltar a negociar com ele agora. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Agora o YouTube está com uma nova ferramenta, uma ferramenta que se chama Hypar. Após você dar o like, clicar no gostei, vai aparecer aí para você hypar o nosso vídeo, que é uma ferramenta aí que permite o YouTube recomendar mais os nossos vídeos aqui para mais vascaínos, né? Atingir mais vascaínos ao redor do mundo. Se você puder clicar em hypar aí, vou agradecer demais. Muito obrigado a galera que está clicando e ajudando o nosso canal, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, hoje, enfim, aconteceu o lançamento da nova camisa branca do Vasco aí para a temporada de 2025. E é uma camisa que veio bem simples, né, cara? Como a gente vinha trazendo aí durante essa semana, os detalhes que possivelmente iria aparecer na camisa, tá bem conforme a descrição mesmo, realmente. Uma camisa bem simples, feita para os patrocinadores, né? Você vê que nas costas a camisa é toda lisa, não tem nem a faixa, algo que não me agrada, mas esse aí será o último modelo, a saideira da capa do Vasco, né, cara? A capa que tá com o contrato se encerrando no fim de dezembro desse ano, e a partir de janeiro a Nike será a fornecedora esportiva do Vasco, e a gente espera, logicamente, um trabalho muito superior a esse da capa. De detalhes, eu somente gostei da cruz aí de Cristo, bem diferente aí das habituais que a capa vinha utilizando no Vasco, uma cruz até certo ponto pouco trabalhada, mas essa daí me chamou a atenção, gostei bastante, com certeza é o ponto diferencial dessa camisa, né, cara? Na minha opinião, ficou uma camisa bem meia boca, muito parecida com as que a Diadora fazia, fato diferencial, como eu te falei, somente a cruz que me atraiu, achei um pouco diferente e gostei desse fator na camisa do Vasco. E esperamos que a camisa preta tenha pelo menos a faixa nas costas, né? Porque Vasco sem faixa nas costas praticamente não é Vasco nesse século, porque no século passado a camisa do Vasco sem a faixa ficou bastante marcada pelas glórias, mas isso aí é gosto, não tem nada a ver, a gente quer ver time bom, né? A maioria vai comentar isso aí, muitos torcedores, a maioria não tá importando tanto com o uniforme, mas a informação é essa, cara, a gente tem que trazer aqui que o Vasco lançou essa nova camisa, deixa nos comentários qual a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, quais os pontos aí que te agradou na camisa e quais os pontos que você detestou nessa nova camisa do Vasco. Só para fechar esse assunto aí da camisa do Vasco, não temos ainda a data do lançamento da camisa preta e tampouco da camisa 3, isso se tiver uma camisa 3 nessa temporada, já que, como eu disse, a capa está de saideira do Vasco, a gente logicamente esperava um trabalho muito melhor, mas veio uma coisa bem simples a lá de Adora. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, né? O próximo jogo do Vasco aí fora de casa. O jogo será lá em Uberlândia, Minas Gerais. E há informações que o Vasco pode até mesmo poupar alguns jogadores. Jogadores que estão com grande desgaste físico poderão ficar até mesmo no Rio de Janeiro e não viajarão com a delegação do Vasco para a partida contra o Cruzeiro. O Carille ainda não deu mostra se vai utilizar a força máxima ou se realmente vai poupar esses jogadores, né? O fato é de que jogadores como Nuno Moreira, Hugo Moura, Coutinho e Verratti podem ser poupados por estarem apresentando desgastes físicos, né? Vamos aguardar aí somente quando sair a relação dos jogadores. Possivelmente pode ser que amanhã ou somente no domingo saia a relação dos jogadores, mas aparentemente pode ser que o Vasco poupe jogadores, né? O Cruzeiro também está numa péssima fase. Esse aí é um jogo que um pode afundar o outro, né? Porque são dois times que estão numa draga danada, estão jogando um péssimo futebol e tem os seus treinadores, elenco, diretoria totalmente pressionados, né, cara? Tomara aí que o Vasco consiga se sobressair ao Cruzeiro e vencer esse jogo, porque é um jogo complicado, o Vasco não costuma vencer adversários fora de casa, tanto que os números são tenebrosos quando o Vasco enfrenta adversários fora de casa. Tomara que no domingo o Vasco consiga vencer essa partida. Se for para arriscar uma escalação, eu acredito que o Vasco deverá poupar sim alguns jogadores. Eu acredito que o Vasco deverá mandar a campo Léo Jardim, o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga ali possivelmente a mesma, com o João Vitor e Lucas Freitas, já que o Maurício Lemos ainda está lesionado. A lateral esquerda, não sabemos se o Piton será poupado, também deve ser um jogador que está desgastado aí, mas eu acredito que ele deverá ir no sacrifício mais uma vez, já que não temos aí um substituto à altura dele, o Vitor Luiz. O treinador não gosta do Vitor Luiz, pouquíssimo utilizou o Vitor Luiz nessa temporada. No meio campo, possivelmente, alterações ali, talvez com Jair, Paulinho
e mais à frente ali com um Garré ou talvez ali um outro meia. No ataque, possivelmente, podemos ter talvez mudanças se o Verratti e o Nuno Moreira forem poupados. No ataque ali, pode ser que tenhamos algumas alterações, talvez um Alex Teixeira ou até mesmo, quem sabe, o Lloyd Augusto, né, cara? Mas eu acho que é bem difícil cravar o ataque vascaíno. Talvez eu arriscaria Ryan, Alex Teixeira e Lloyd Augusto, se o Verratti e o Nuno Moreira for poupados aí. O Watson eu acho que ainda não tem condições de iniciar jogando. Pode ser que ele inicie e talvez saia no segundo tempo. Eu acredito que esse pode ser o Vasco, caso o Fábio Carille poupe o elenco. Se não poupar ninguém, pode ser que seja o mesmo time que vem atuando, né? Com o Léo Jardim, com o PH, a zaga ali com o Lucas Freitas, João Vitor, Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, também ali o Jair, mais à frente o Coutinho, ataque com o Nuno, também o Ryan e o Verratti. Vamos aguardar ver como que vai ser essa escalação. Aparentemente o Carille pode poupar alguns jogadores. Bom, e tivemos uma novidade muito importante aí, o Vasco oficializou a renovação de contrato com o atacante Ryan até o fim de 2026. O jogador aí de 18 anos vai permanecer no clube até o fim do ano que vem. E o Vasco afastou aí meio que os interessados em contratar o jogador de graça agora no meio do ano, né? Vale ressaltar que ele tinha contrato somente até o fim desse ano de 2025, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo a partir agora de julho. O Vasco renovou esse contrato e o jogador vai permanecer por mais tempo. Ainda não foi divulgado pelo Vasco o valor da multa rescisória do atleta. Algumas pessoas falam que é em torno de 40 milhões de euros. Se aparecer algo em torno disso aí, o Vasco certamente irá vender o Ryan. É um jogador que vários jornalistas cravam que não permanecerá no Vasco e possivelmente será vendido agora no meio da temporada. Deixe nos comentários o que você acha dessa renovação. O Vasco ainda busca renovar com o Léo Jardim. Outros jogadores estão em estágio inicial de renovações. Não sabemos se o Vasco vai seguir adiante em renovar o contrato, por exemplo, do Jair, do Pumita Rodrigues e tampouco aí do Paê, que é o jogador que também tem contrato vencendo aí mais brevemente. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse do Vasco novamente em contratar o atacante Vitor Sá, ex-Botafogo, que está atualmente jogando futebol russo lá no Krasnodar. A janela internacional que deverá se abrir no próximo dia 2 de junho. O Vasco já prepara aí uma lista de buscas de jogadores que o Vasco deverá ir atrás para abrir negociações e tentar suas contratações. E o Vitor Sá é um desses nomes. Segundo o Vascaíno.net, esse jogador que já esteve na pauta do Vasco no início do ano, poderá novamente voltar aí à tona e negociar com o clube, né? Vale ressaltar que no início da temporada o Vasco tentou contratá-lo, porém o Vasco não conseguiu fechar essa negociação, mas o jogador não fechou as portas para o Vasco. Diz que nesse meio do ano poderia ouvir novamente o Vasco e tentar a sua negociação aí com o nosso clube. Vamos aguardar ver se o Vasco vai seguir adiante em contratar esse atacante. É um jogador muito interessante, com uma boa passagem pelo Botafogo, voltou para o futebol europeu, já passou por vários clubes lá na Europa, jogou também no Oriente Médio. É um nome interessante sim para compor o nosso elenco, para lutar por uma titularidade. É um atacante que aparentemente agrada a diretoria do Vasco e vamos ver se o Vasco vai levar adiante alguma negociação e oficializar uma proposta para contratar esse jogador, né? Assim também como o Brian Rodrigues e Balbuena, que são outros dois jogadores que estão sendo especulados atualmente no Vasco. Deixa nos comentários o que você acha do nome do Vitor Sá, se te agrada. É um atacante interessante, na minha opinião, bem melhor do que vários jogadores que estão no elenco vascaíno hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver novidades. Vamos trazer aqui no canal. E tamo junto. É nóis.